Queridos, eu pensando essa semana acerca do que conversar com os irmãos essa noite, qual tema, né? Um dia muito apropriado para refletir um pouco. Eu acabei fugindo desse espaço comum de discurso, em que fala muito sobre reflexão, né? Escrevi um pequeno texto de poucas linhas, mandei para a maioria dos irmãos de quem eu tenho contato, mas o que nós queremos falar essa noite é sobre a nossa fé. O tema proposto diz assim: os 5 pilares da fé para uma vida cristã próspera. É certo que prosperidade é coisa boa, né? Sobretudo quando se diz de prosperidade espiritual. Porque a prosperidade material, ela vem com a graça de Deus, com a bondade de Deus, com o trabalho. Mas a prosperidade espiritual, ela determina tudo da nossa vida. Se você vai bem espiritualmente, se a sua fé está bem, você vai bem. Se não vai bem, tudo na sua vida tende a perder a direção. Então eu quero propor aos irmãos, em 5 pontos, abordar esses 5 pilares, esses 5 fundamentos da fé, para que tenhamos uma vida cristã próspera. Amém? Suas Bíblias em nome de Jesus. Quero começar apresentando aos irmãos, dizendo que a nossa fé, ela precisa ser um fundamento. Na verdade, o que diz em Hebreus capítulo 11, diz o primeiro, é que a fé é o firme fundamento. Ou seja, quando nós depositamos o nosso coração, quando nós depositamos a nossa alma, e quando nós dirigimos a nossa vida e construímos a nossa vida neste fundamento, no fundamento da fé, certamente nós estamos seguros. Os irmãos se lembram quando Jesus falou em Mateus capítulo 7, versículos 24 em diante, ele diz acerca, em parábolas, né, acerca de um homem sábio. Ele diz: aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. E a fé é a que está determinando a prática dessa palavra, porque se alguém não crer, como pode ele praticar a palavra? Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é considerado um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Então a nossa vida é comparada a essa casa, ou a uma casa que precisa de ser construída sobre um fundamento sólido. E esse fundamento não é qualquer outra coisa senão a nossa fé. Mas não é fé em qualquer coisa. Eu sei que em época de final de ano as pessoas depositam fé em qualquer coisa. Alguns que vão à praia dizem assim: não, quando der meia-noite você tem que dar 7 pulinhos em 7 ondas. 7 pulinhos na água. Outros é porque eles acreditam nisso, eles depositam sua fé nessas coisas. Outros se vestem de amarelo, ou de branco, ou de vermelho, a depender daquilo que a pessoa deseja para o outro ano. Mas nada disso tem nenhum valor, nenhuma eficácia. Nada disso não é nenhum fundamento, porque na verdade a Escritura nos apresenta fundamentos sólidos de fé. Ou nos apresenta a fé como um fundamento sólido, na qual devemos nós edificar e construir a nossa vida. E não é também qualquer tipo de fé, como alguns depositam a sua fé no homem, no seu pastor, por exemplo. Alguns depositam a sua fé, em algum amuleto, né? Talvez num copo com água abençoado,
numa rosa ungida, em qualquer outra coisa semelhante. Mas a Escritura nos apresenta o fundamento da fé como sendo o próprio Deus e aquilo que Ele trouxe para nós, que serão os últimos 2 pontos que eu quero apresentar. Portanto, o primeiro fundamento diz acerca de Deus, o Criador transcendente. Ou seja, abra sua Bíblia comigo no livro de Hebreus capítulo 11. Leia comigo o versículo 3 e o versículo 6. Hebreus capítulo 11, versículo 3 e o versículo 6 diz assim. O 3 diz: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Veja o versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é, e que se torna galardoador dos que o buscam. Amados, esse primeiro fundamento, eu quero chamar a atenção dos irmãos para o fato de que as Escrituras trazem na sua revelação de que o mundo que nós conhecemos, seja a terra onde nós habitamos, seja o nosso sistema solar, ou que seja a nossa galáxia, que é formada de milhares e milhares e bilhões de sistemas solares como o nosso, ou que sejam as bilhões de galáxias que existem, o fato é que todo o universo, ou que sejam os multiversos, foram criados por Deus. Mas nós vivemos num tempo, e os jovens na escola, na universidade, sabem muito bem disso. Nós que assistimos programas de televisão, sabemos que os jovens, os crentes de uma maneira geral, são bombardeados constantemente com uma falsa teoria, uma pseudo-teoria de que o universo é obra do acaso, de que não há um Deus criador por detrás de todas as coisas. Lógico, a partir de algumas experiências e de próprios estudos de cientistas, foi descoberto, foi percebido já há bastante tempo, que tudo começou com uma explosão, eles chamam de Big Bang, a grande explosão, e que desde então, aquilo que surgiu da explosão começou a entrar num processo de expansão, de modo que é dito que o universo está em constante expansão. E isso é um fato, isso é ciência, e isso é incontestável. O problema é que quando eles dizem isso, eles querem dizer que a origem do universo é o Big Bang, não querendo conferir a Deus, ao Criador, a origem de todas as coisas. E se esquecem que os próprios e os mesmos estudos científicos apresentam uma lei chamada lei de causa e efeito. O que essa lei diz e ensina? Ora, que todo efeito, ele tem uma causa, não é? Eu não duvido nada que quando Deus disse naquele dia, ou melhor, naquele momento, naquela hora, haja, não é? Quando ele bradou haja, eu não duvido que tenha havido uma grande explosão. Por que não? Não é? Eu não imagino jamais um Deus dizendo haja e plim, haja, plim, como um mágico, uma coisa sem graça amarela. Mas eu imagino uma grande explosão de poder, de força, um dinamismo, né? A partir de Deus emanando todas as coisas que vieram e que viriam à existência. Ora, se o Big Bang é, digamos, o começo de todas as coisas, eu digo que Deus é a causa originadora, portanto Ele é a origem de todas as coisas. Então é preciso que nós entendamos que para que a sua fé seja uma fé sólida, você precisa começar deste fundamento. Eu sei que os irmãos podem dizer, não, nós temos que crer em Jesus. Calma, mas nós vamos caminhando nessa direção. A fé começa nesse Deus criador, originador, causador de todas as coisas criadas. Se nós pararmos para pensar e imaginar a imensidão do universo, imagine você que nós vivemos no planeta Terra. Mas para ficar mais bonito a ideia, pense em você próprio.
onde você mora, a cidade onde você mora, o bairro onde você mora, a rua onde você mora, a casa onde você mora. Se situe ali. E dali você vai da sua casa para a sua rua, da sua rua para a sua quadra, da sua quadra para o seu bairro, do seu bairro para a sua cidade, da sua cidade para o seu estado, do seu estado para o seu país, do seu país para o seu continente. Do seu continente você agora imagine a terra toda. A terra é apenas um planetinha minúsculo, quase que insignificante, que faz parte de o nosso sistema solar, que tem uma estrela central, que é o Sol, de quinta grandeza, ali em torno, alguns planetas gravitando em torno do Sol, o nosso satélite natural, que é a Lua, mas que esse sistema solar nosso é apenas um dentre milhões de sistemas solares como este nosso, que formam a Via Láctea, que é a nossa galáxia. Entenderam? É grande ou não é grande? Olha a imensidão. Você se sente pequeno diante desse quadro ou não? Você consegue imaginar? Partindo da sua casa, sua rua, sua quadra, seu bairro, até você imaginar o nosso sistema solar e depois os milhões de sistemas solares compondo a nossa Via Láctea, levando em conta que a nossa galáxia é uma entre 200, salvo engano, bilhões ou milhões de outras galáxias como a nossa. Então, nessa imensidão, está lá, num pontinho, o homem, isolado. E muitas vezes, na sua arrogância, dizendo, nessa insignificância toda, dizendo, não há Deus. Deve ser um desespero de fato. Eu penso que o ateu, o agnóstico, eu penso que ele deve ter uma dor muito grande, muito profunda, um grito, um desespero, porque ele, como um ser minúsculo, perdido nesse pontinho chamado Terra, perdido nesse pontinho chamado Sistema Solar, que também é um pontinho, não é? Dentre tantos outros sistemas solares, que a nossa galáxia também se torna um ponto, dentre tantas milhões de outras galáxias. Este homem sozinho, se não tiver esperança de Deus, de que há um Deus que criou, que sustenta, que cuida, que alimenta, essa pessoa certamente deve ser, como diz o texto, se bem que todos os homens são assim. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Para nos lembrarmos das palavras do pastor Josué semana passada, de Dostoiévski, dentro do homem há um vazio do tamanho de Deus. Na verdade, o homem, ele tem uma necessidade de Deus na sua vida, porque até para negar a Deus, deve crer nele. Porque como pode alguém gastar toda a sua vida e estudos sem fim para negar o que não existe? Seria até mesmo uma tolice você gastar sua vida, seu tempo, seus estudos para combater e debater e tentar provar que algo não existe. Seria uma grande tolice, uma grande perda de tempo. Então, na verdade, até para ser ateu tem que ter muita fé. Mas o fato é que nós precisamos partir deste fundamento, esse fundamento de que há um Deus Criador, que transcende a todas as coisas. Abra sua Bíblia rapidamente no livro de Isaías. Há um texto que eu gosto muito, capítulo 40, versículo 12 em diante. Veja que descrição maravilhosa. Se a sua vida não partir desse princípio, nesse Deus Criador eterno, que a tudo transcende, você certamente terá uma fé muito frágil e fragilizada. Capítulo 40 de Isaías, versículo 12 em diante, diz assim: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos?
Lógico que essa expressão é apenas uma expressão humana, né? Para falar da grandeza de Deus. Na verdade, não há palavras humanas para falar da grandeza de Deus. Deus é muito maior do que está dito aqui. É que a linguagem humana não tem como expressar tamanha grandeza. Por isso Isaías, ele pergunta: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Versículo 13: quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, e busca um artífice perito para assegurar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis, porventura não ouvis, não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo: levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Até aqui está bom a leitura. Há dezenas de textos equivalentes a este em todo o Antigo Testamento, também há no Novo Testamento, em que falam e que exaltam a grandeza do Deus Criador. Este é o ponto de partida, de onde nós devemos começar a edificar a nossa vida, colocando no seu coração essa certeza, firmando no coração essa declaração: há um Deus Criador de todas as coisas. Como diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. Assim está na sua Bíblia, mas se lê literalmente no texto grego, aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele é a causa, a razão, a origem de todas as coisas. O fato é que, se você olhar e se for ser um bom observador, você não terá como negar. Eu sei que muitos estudiosos, eruditos, eles procuram negar a existência de Deus com alguns sofismas ou alguns argumentos infundados. Geralmente eles partem da dúvida. Eles dizem assim: você já viu Deus? Onde está Deus? Teve um poeta que diz assim: se Deus quisesse que eu cresce nele, ele entraria em minha casa e se apresentaria a mim. E não sabe que Deus, Ele está manifestado e presente em todas as coisas criadas. O apóstolo Paulo diz que todos os homens são indesculpáveis, porque aquilo que de Deus se pode conhecer
é manifestado entre eles, porque os atributos de Deus, o seu eterno poder, assim como a própria divindade, são manifestadas por meio das coisas que foram criadas. Então esse é o princípio de tudo. Sem essa fé nesse Deus Criador, origem, causa de todas as coisas, não tem como lançar os próximos fundamentos da sua fé. O segundo fundamento, me recordo de João capítulo 14, versículo 1, quando Jesus disse a seus discípulos, naquele momento de muita dificuldade, de angústia, momentos antes da sua morte, ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus? Em outras palavras, vocês creem em Deus? Crede também em mim. E portanto aqui está o segundo fundamento, porque se o Deus eterno, o Criador de todas as coisas, é o Deus que a tudo transcende, então o Cristo de Deus, o Filho, é o Deus imanente, é o Deus que se manifesta, como diz João capítulo 14, ou capítulo 1, versículo 12, versículo 14, diz: e o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Esse Cristo que todos proclamam, esse Cristo que mesmo aqueles que não são seguidores da Escritura, acreditam nele, pregam a Cristo, e sabem que Cristo, ele foi aquele que vindo ao mundo, ele foi um divisor de água, um divisor da história. A história, ela é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo, porque ele fez toda a diferença. Sendo ele Deus, se fez homem, e como homem, ele manifestou com exatidão aquilo que o Deus invisível, que nós não podemos ver, tudo aquilo que esse Deus é. Ele é a expressão, como diz o apóstolo Paulo, exata daquilo que o Pai é. Não tem nenhuma pessoa que ao ler o relato da vida de Cristo nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, não fique abismado diante de tanta simplicidade, diante de tanto amor, diante de tanta compaixão, de tanta sabedoria. Um ser totalmente inigualável, um homem sem dolo, sem mácula, sem pecado, um homem em cujos lábios jamais se encontrou mentira alguma, alguém em quem se cumpriu e de quem se podia dizer, como está no Salmo de número 24, limpo de mãos, puro de coração, que não entregou a sua alma à vaidade, que não jurou dolosamente, mas que como homem viveu sobre a terra para mostrar aos homens o caminho da redenção. Ele não somente viveu, mas também ele sofreu a morte vicária na cruz do Calvário. E agora os homens são convidados a olharem para esse Cristo de Deus e crerem nele. Eu sei que houve um grande desvio ao longo da história, porque logo o cristianismo, ele se apossou do Cristo eterno de Deus e fez dele sua propriedade exclusiva, no sentido de que o cristianismo negou ao mundo o fato de que o Cristo de Deus não é do cristianismo, é do mundo. Basta que você leia o capítulo 1 do Evangelho de João, para que você fique abismado com quanta clareza João ele declara que esse Cristo que é Deus e que se fez carne, ele é o Deus imanente em toda a criação, ele é a vida em todos os homens, e essa vida em todos os homens, que é o próprio Cristo, é a luz que brilha e resplandece e ilumina a todo homem que vem ao mundo. Esse Cristo de Deus, todos são convidados a crerem nele, mas não crer no sentido como muitos de nós ouvimos na nossa experiência, no sentido de você crer numa denominação, crer numa religião, crer num segmento, dogmático. Pelo contrário, se você ler as palavras de Cristo nos evangelhos,
Basta você começar por Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. O sermão da montanha. Quando Cristo anuncia o reino de Deus, a natureza do reino de Deus, os cidadãos do reino de Deus, ele vai declarando isso e depois ele desdobra todo esse sermão da montanha em todos os diálogos que ele travou com os fariseus, com os escribas, com as prostitutas, com os publicanos, com todos os homens. Ele foi aplicando esses ensinamentos em forma de parábolas, de milagres, de ensinamentos claros. E o capítulo 6 de João diz: aquele que ouve as minhas palavras, aqueles que recebem no seu coração as minhas palavras, aqueles que não são meros seguidores de um nome qualquer, ou do mero nome escrito ou falado, mas aqueles que creem na pessoa de Jesus Cristo, tomando para si as suas palavras, essas pessoas são aquelas que de fato creem nele. Veja o que eu estou dizendo, que não é simplesmente você fazer parte de um grupo, mas de você ser seguidor do Cordeiro. O crer no Cordeiro implica que você não vê nenhuma alternativa, nenhuma saída, senão as santas palavras de Jesus Cristo. Tudo o que ele disse é a verdade. Tudo o que ele diz está de acordo com o caráter do Pai. Tudo o que ele praticou e que ele ensinou é a verdade que o Pai quer que todos nós sigamos. Precisamos nós, portanto, ouvir as suas palavras, acolher as suas palavras, para que essas palavras sejam assimiladas pelo nosso ser, e uma vez assimiladas, elas possam constituir o nosso próprio ser. Somente assim poderemos dizer que nós de fato cremos no crucificado. Os irmãos têm ideia e noção clara do que significa crer na morte de Jesus? Se eu perguntar assim, quantos aqui creem na morte de Jesus? Eu creio que todos levantariam as mãos. Eu imagino. Se sair à rua, quantos você encontrar e perguntar: você crê que Cristo morreu na cruz? Qual será a resposta da maioria esmagadora das pessoas? Que elas creem. Mas o que significa de fato crer nessa morte? Aqui está o fundamento da nossa fé. Primeiro ponto é o Deus Criador, causa, origem de tudo. Esse segundo ponto é o Deus imanente, redentor. O que implica de fato e de verdade crer na morte de Cristo. Uma outra pergunta para tentar nos levar a um entendimento melhor: por que o Pai, no seu plano eterno, definiu que a nossa redenção seria mediante a morte de Cristo Jesus? Mas não somente porque Ele morreu, mas Ele morreu e nós precisamos crer nesta morte. Eu sei que tem um grupo de teólogos que vão dizer: não, é porque Jesus pagou o preço por nós, e pagando Ele o preço, Deus agora está tranquilo, está satisfeito, você pode encontrar paz com Deus. Bem, isso diz a Escritura em Romanos, capítulo 5, claramente, que por meio da fé e do sacrifício de Cristo, encontramos o quê? Paz com Deus. Mas a grande questão é: o que está por detrás dessa verdade? Em que implica esta verdade na nossa vida prática? O que a morte de Jesus significa em todo o universo, para todo mundo? Imagine você que Deus, para redimir o homem, Ele se fez carne, Ele se faz homem. E aqui começa o princípio da salvação. Como homem, Ele se veste de uma natureza humana. Essa natureza humana totalmente sob os efeitos do pecado. Não estou dizendo que Ele cometeu pecado, nunca, mas que a sua humanidade estava sob os efeitos. Basta você observar: Cristo envelhecia. A velhice não são os efeitos do pecado? Sentia dor? Ele não declara: a minha alma está profundamente angustiada até a hora da morte. Então sentia angústia.
Ou seja, ele era um homem completo, não um meio homem, um semi-homem, um homem pleno. E como homem, ele tomou todos os nossos pecados. E agora ele diz assim: olha, presta atenção. Vera, você é homem, né? Ser humano. Não é isso mesmo? Roberto, você é homem, ser humano. Cádimo, homem, ser humano. Não é, TT? Ser humano. Entenda, o Cristo se fez homem. Sabe para quê? Para dizer para você assim: eu, homem como você, quero dizer que não existe outro lugar para o homem que caiu, senão na cruz. Ou seja, o homem criado caiu. Este homem não tem como ser recuperado. Não tem como reformar o homem. Não basta mudar seus hábitos, seus costumes, mudar de cidade, sair da cidade grande para um mosteiro. Nada disso resolve. Não adianta você pode entrar nas águas do Rio Jordão para se batizar e fazê-lo 7 vezes como fez Naamã, não muda nada na sua vida. Você é homem. Só existe uma maneira de resolver o seu problema: é o aniquilamento, a morte. Mas a morte como assim? Minha? Sua? Ele se fez homem para ser o seu substituto, para ser o seu referencial, para ser o seu modelo. Razão porque ele diz: eu sou o caminho. Quantos creem que Cristo é o caminho? E o caminho é para ser o quê? Trilhado. É para caminhar nele. Caminhar em Cristo como caminho é seguir os seus passos. Em outras palavras, a morte de Cristo, que implica a nossa morte. E a prova é que não existe pregação do Evangelho sem o chamamento para que essa pessoa que ouviu e que diz crer no nome dele seja unida na sua morte e ressurreição. Quantos creem no Evangelho tem que ser unido a Cristo na sua morte e ressurreição. Mas não é sair dizendo por aí: eu fui unido na morte e ressurreição. Não é isso. Essa união se dá quando eu entendo que todo o meu ser, no que diz respeito à minha mente, vontade, emoção, minha consciência, porque eu percebo o mundo, e eu interpreto o mundo, e eu me relaciono com o mundo a partir do egoísmo. Ou não? Sim ou não? Todos nós os homens. Eu sei que nós temos alguns lampejos de bondade. Temos. Hora ou outra a gente fica compadecido, sobretudo nessa época de Natal, Ano Novo, a gente fica meio compadecido, dá uma cesta básica para alguém, tem sempre um dinheirinho para dar para alguém, na caixinha de Natal. Depois que passa, vem um carnaval, esquece de tudo, só quer pular, pisar no pé do outro, não é assim? Depois, quando vem a Páscoa, aí vem outro lampejo de bondade, né? Novamente. Depois passou, já era. Até o próximo Natal é mais tantos meses. O fato é que nós somos guiados por um instinto pecaminoso e perverso de egoísmo muito grande. E aí vem o Cristo, se faz homem como nós, falamos assim: olha, não dá. Aí vem o Nicodemos: Senhor, tu és mestre. Não, tem que nascer de novo. Não tem jeito, Nicodemos. Esse coração, essa mente, essa vontade e essa consciência tem que morrer, tem que ser crucificada. Lembram que Cristo disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Sim ou não? Tome a sua cruz e siga-me. É um convite para trilharmos esse mesmo caminho de redenção. Ele falou assim: olha, eu estou indo, eu vou ser morto e vou ser ressuscitado e vou entrar na glória. Se alguém quiser vir comigo, esse é o caminho. No sentido de não existe uma cruz de madeira para você. O fato é que quando eu digo eu creio em Cristo, eu estou dizendo de fato, tudo o que Cristo viveu, tudo o que Ele ensinou é a verdade. Ora, se tudo o que Cristo viveu e tudo o que Ele ensinou é exatamente o contrário daquilo que eu vivo e o que eu pratico, sim ou não? Ah, pastor, como assim? Você é pastor? Não, estou falando de mim e de você e de todos os homens.
Jesus diz assim: olha, se alguém te ferir na face direita, não devolva. Não meta na cara dele também não. Mas em amor, perdão, ofereça a outra face. Não é isso que ele ensinou? Mas é isso que nós aprendemos em nossas casas? O que o seu pai dizia para você? Olha, se você apanhar na escola, não chega aqui em casa, daqui a pouco você vai apanhar de novo. Outras palavras, resolva a sua vida lá. Sim ou não? E se nós não fizéssemos nada, nossos amigos chamavam a gente de quê? Frouxo. Frouxo. E o mundo todo. E tem mais, e até mesmo dentro de igreja, quando acontece um negócio, porque em igreja, às vezes, quando acontece uns pega pra capar, não acontece? Já vi pastor brigar no púlpito. Já vi. Eu já vi pastor pregando, falando mal de outro pastor, e os filhos do pastor entrar brabo e começar a briga lá dentro. E quando começa uma briga, quando a presidente da CIB briga com a vice-presidente, não é? Quando um membro briga com o pastor briga com o membro, o que prevalece? Vingança, retaliação, ira. Jesus fala: gente, tudo isso é o que vocês são, e é nisso que vocês creem. Crer em mim é negar tudo isso. E quando você vir porventura em você ou em outra pessoa qualquer tipo de manifestação desse homem caído, você não acreditar. Se você não acredita, você não procede. Imagina só você diante de uma situação em que o seu coração está dizendo: vai, avança, pega, se vinga, é a hora. E você fala: não, eu não creio nesse caminho. Esse caminho é um caminho de morte. Eu creio em Jesus Cristo. Eu creio nas suas palavras. Irmãos, olhem, em nome de Jesus, temos que começar pelo Deus Criador. Se você não fundamentar sua fé aqui, mas temos que avançar para o Deus Redentor. Nós temos que ter uma experiência de redenção. Temos que ser redimidos. Pastor, mas nós somos redimidos. Sim, judicialmente nós fomos reconciliados com Deus. Mas como diz Romanos capítulo 5, versículo 10, se quando inimigos fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais agora seremos salvos pela sua vida. Salvação operando dentro de nós. Quem quer avançar neste próximo ano, buscando que a sua fé cresça no sentido desse Cristo Redentor? Por isso que o João vai dizer: se andamos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então nós cremos que Cristo perdoou nossos pecados. Ele já tirou todos os nossos pecados, nossa culpa. Agora Ele diz: filho, precisamos caminhar no Evangelho. E para isso, não é possível caminharmos no Evangelho se não crermos nele. Não é possível. Eu sei que nós vamos ter muita dificuldade. Nós temos muita dificuldade. Mas as dificuldades são como degraus que precisam de ser galgados e vencidos. Hoje você avança um degrau, amanhã outro degrau, e depois outro, e assim você vai, pouco a pouco, como diz a Escritura, vamos sendo transformados de glória em glória, de fé em fé. Amém? E nessa experiência do Evangelho, se o primeiro ponto é o Deus Criador, se o segundo ponto é o Cristo, o Deus Redentor, o terceiro ponto não poderia ser outro, senão a comunhão do Espírito Santo. O Espírito Santo que habita em nós é a realidade de Deus. Ele é a essência de Deus. Lembram quando Deus criou o homem? Fez o homem do pó da terra, não foi? Estava lá, aquele boneco. Na leitura de Gênesis, o que é dito? Deus soprou
nas narinas o fôlego de vida. E esse sopro de vida não é mero vento, mero alento, mero hálito, mas, como diz no texto, é o ruach de Deus, é o pneuma de Deus, é o Espírito de Deus. Deus colocou o seu Espírito dentro do homem, e esse Espírito de Deus no homem é a centelha de Deus no homem, é Deus presente no homem, é Deus fazendo do homem a sua própria habitação. Imagine só que coisa maravilhosa, quando lemos lá no Apocalipse, quando diz da restauração de tudo, depois que tudo já foi vencido, o pecado foi vencido, o mal foi vencido, a morte foi vencida, é dito que nós iremos habitar em Deus, porque Deus será o nosso templo, e nós seremos o templo de Deus, Deus habitando o homem habitando Deus. E isso traz uma profunda carga, um profundo significado de comunhão. Ou seja, nós podemos, como templos vivos, podemos sentir essa presença de Deus constantemente dentro de nós. Como diz Jesus, o Consolador, é Ele quem nos guia a toda a verdade, que nos ensina toda a verdade, é aquele que nos consola na angústia, na tristeza, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esse Deus presente, esse Deus comunhão, esse Deus comigo, esse Deus em mim. O problema é que não raras vezes nós cometemos aquele grande erro. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, Paulo diz: olha, não apagueis o Espírito. Eu pergunto, o Espírito pode ser apagado? Imagine o Espírito como um fogo, porque aqui tem uma metáfora, né? Não apagueis. Imagine uma chama de fogo. Não o Espírito, mas imagine uma chama de fogo. Vamos partir do natural, para depois criar a relação. Você chega lá com uma água e joga, o que acontece com aquele fogo? Ele apaga. Mas é possível que o Espírito de Deus, como aquele fogo, se extinga? Não. Então o que Paulo quer dizer com não apagueis o Espírito? Lembram quando Davi cometeu aquele grande pecado contra Betseba, contra o marido de Betseba? Ele ficou um ano inteiro escondendo o seu pecado, até então que Deus enviou um profeta Natã para lhe falar. Quando Davi então viu, ou percebeu, ou se deu conta que Deus sabia da sua situação, porque de Deus ninguém pode esconder nada, mas nós às vezes achamos que podemos viver sem que Deus saiba da nossa vida, por achar que é algo que acontece somente dentro de mim. Não contei para ninguém, não contei para o pastor, não contei para os amigos, não contei para nenhuma pessoa. Quando Davi percebeu, puxa, mas Deus sabe, o que ele disse? Não retires de mim a alegria da salvação. Ou seja, quando o homem está em plena comunhão com Deus, tendo a consciência de viver por Ele, sabendo que o Espírito de Deus é o sopro, é o que te sustenta, é o que te dá vida, é o que te dá vigor, é o que te dá saúde, e você então viver sempre em comunhão com Ele, seguindo a sua orientação, andando no Espírito, você tem alegria, paz, tem gozo, o Espírito está como que vivo, uma chama dentro de você. É o que Paulo vai dizer, é um sentimento de alegria e de paz no coração. É quando você tem a aprovação de Deus dentro de você. Mas às vezes na nossa vida cotidiana nós vamos nos esquecendo da importância do Deus eterno, Criador. Vamos fazendo do Evangelho, do Cristo Redentor, apenas, uma Bíblia, uma história. Eu creio, mas naquele sentido de que todo mundo acredita em alguma coisa, mas isso não influencia muito a minha vida. E eu passo a viver por mim mesmo e para mim mesmo.
ocorre que aquela alegria, aquela paz, aquele gozo, aquela presença, ela vai se extinguindo em nós. Não é o espírito que se extingue, mas é o vigor que ele gera em nós que se extingue. É quando você, sendo um cristão, sabendo o que é cristão, quando para pensar e para refletir, fala: puxa vida, essa nova vidinha que eu estou levando, vidinha sem futuro, não consigo ler a palavra, não consigo congregar, não consigo orar, não consigo ter comunhão, não tenho vontade. Não, mas eu creio que Deus criou tudo, eu creio que Cristo morreu por mim. Ora, mas eu pergunto, e esse crer que Deus criou tudo, e esse crer que Cristo morreu por você, ele não modifica nada na sua vida, ele não gera nada, ele não produz nada, não gera em você um desejo de amá-lo e de ser grato a Ele, e de ser um canal de bênção para que Ele se expresse por o teu intermédio? Essa fé não gera em você um desejo de ter comunhão com Deus, de viver com Ele? Temos que pensar isso. E nessa nossa fé existe um outro fundamento. Infelizmente ocorre que muitos, nesses últimos dias, têm caído neste ponto. Mas não caíram nesse ponto que eu vou apresentar por causa deste ponto. Caíram porque desde o primeiro ponto, o segundo, o terceiro, quais são mesmo? O Criador, o Redentor e a comunhão do Espírito, não é? Isso foi se esvaindo, foi se apagando, foi se extinguindo. Você talvez diga: não, eu creio. Mas você percebe que você fala, isso não gera impacto em você. Ou seja, no caso de você estar nessa situação, isso certamente te leva a tropeçar no terceiro ponto: a igreja. Jamais eu quero colocar aqui a igreja enquanto um fundamento de fé. Não, jamais eu faria isso. Estaria eu a lançar um outro fundamento. Mas eu quero dizer que a igreja, ela é o produto natural da fé no Criador, no Redentor e no Consolador. Quando você crer no Deus eterno, e você crê no Cristo Redentor, você crê no Espírito Santo, você agora terá em comum muitos que estão fundamentados nesta mesma fé. Se você ler as 3 parábolas de Lucas, capítulo 15, lembra da parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola dos filhos perdidos, filho pródigo, lembra? Essas 3 parábolas falam exatamente do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, na sua busca intensa para salvar o homem. Na parábola da ovelha você vê o bom pastor, que é Cristo. Na parábola do filho pródigo você vê o pai, que recebe o filho que volta. Na parábola da dracma perdida você vê uma mulher que ilumina com uma candeia e varre a casa à procura de uma moeda, que é o agir e o trabalhar do Espírito Santo, de limpar, de varrer, de encontrar, de iluminar. Agora, quando todos esses, você vai observar, em todos esses vai encontrar um elemento comum. Na parábola do bom pastor, a ovelha é resgatada para um rebanho. Lembra disso? Ela se perdeu de um rebanho, precisa voltar para um rebanho. Eram 100 ovelhas, uma se extraviou. O pastor traz ela de volta para junto do rebanho. Na parábola do filho pródigo, você vai encontrar a casa, o filho que retorna para o lar. Interessante como que quando Paulo fala sobre a igreja, ele fala exatamente nessa figura de família. Querem ver? Veja comigo aqui em Efésios,
rapidamente, capítulo 2 de Efésios. Paulo diz assim, a partir do versículo 18 em diante. Efésios 2, 18 em diante. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Então veja que quando alguém se encontra com Cristo, com o Evangelho, ele é encontrado, porque ele estava errante, peregrino, e agora ele é colocado em plena comunhão com a família de Deus. E veja que família é essa, versículo 19, 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, igreja em Éfeso, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. A igreja surge nesse contexto como um ambiente. Imagine só aquela ovelhinha perdida, talvez caída num buraco, toda suja, talvez machucada, ferida, talvez com alguma fratura, com fome, com frio, exposta ao relento. Tudo o que ela precisava era de quê? De um ambiente, de um cuidado, de alguém que pudesse tomá-la, trazer para si, colocar segura num ambiente, aquecê-la, alimentá-la, cuidar das feridas. Ora, todos nós somos aquela ovelha, de modo que a igreja, eu me refiro à igreja local, ela é um ambiente onde o Senhor nos coloca para sermos cuidados. Quem é que diria que eu não preciso de cuidado? Agora, infelizmente, talvez nós ainda estejamos tomados por uma ideia equivocada de igreja. Talvez uma ideia progressista, né? De igreja, em que muitos pensam que vão ao culto para receber uma bênção. Vou buscar minha bênção, para fazer uma campanha, para ter uma conquista. Ou seja, cada um vai individualmente em busca do seu próprio interesse. E se esquece que igreja, reunião, ajuntamento, são pessoas que precisam de cuidado. Eu preciso de cuidado. Vocês sabiam disso? Quem sabia que o pastor Alexandre precisa de cuidado? Agora, o pior é que quando a gente descobre que o Josué precisa de cuidado, ao invés de a gente cuidar dele, a gente fala mal dele. Ao invés de nós orarmos por ele, a gente taca pedra nele. Isso acontece ou não? Em vários lugares, em alguns lugares, na maioria dos lugares. Igreja é lugar de acolhimento. Igreja é lugar em que todos cuidam de todos. Somos um reino de sacerdotes. Todos têm acesso a Deus. E todos podem cuidar uns dos outros, orar uns aos outros, uns pelos outros. Nós podemos socorrer uns aos outros, levar os fardos uns dos outros. É um ambiente de comunhão, de cura, onde nós aprendemos a tolerar, aprendemos a entender, aprendemos a perdoar, aprendemos a amar. É onde temos a oportunidade de, vivendo com tantos outros iguais a nós, podermos ser útil uns aos outros. A igreja se torna necessária no âmbito da nossa experiência de fé. O isolamento nunca foi saída para ninguém, nunca deu resultado para ninguém. Infelizmente, hoje muitas vezes falam: não, eu vou viver a minha vida agora pela internet. Depois da internet ficou fácil, a pessoa fica em casa, né, de cirola. Está em casa de cirola, andando, aquele buchão grande. Liga lá a internet, vai pegar água na geladeira, um suco, deita no sofá, estica as pernas, fica assistindo um culto em casa. Maravilha.
O importante é que eu não tenho contato com esse povo. Eu só quero saber do bem que eles podem trazer, não do que eu posso dar. Mas isso certamente trará um grande prejuízo, porque você está se isolando. E o isolamento não pode gerar jamais edificação. Nós temos o Deus Criador, o Deus Redentor, o Deus Consolador, e nós temos a igreja enquanto um ambiente. Quer ter uma vida espiritual próspera, precisa desses 4 fundamentos. E mais último, que não podia faltar, é a oração pessoal. Oração pessoal, não enquanto um ritual. Eu sei que nós não aprendemos a orar, e a própria Bíblia fala sobre isso. Nós não sabemos orar como convém, porque não raras vezes oramos para pedir. E o pior, pedir aquilo que nós não temos necessidade. Ou talvez sejam necessidades, mas é muito para mim mesmo, sabe? Aí eu peço por uma cura, está doendo aqui, ó, cura aqui. No outro dia, agora é o pé, agora eu curo o pé, Senhor. Outro dia eu falei, Senhor, o bolso está meio devagar, então podia vir um dinheirinho, né? Senhor, manda um casamento. Senhor, manda um casamento para o meu filho. Senhor, tira aquela mulher da vida do meu filho. Nós estamos sempre orando para qualquer coisa que a gente julga que é necessário, e se esquece que a oração não existe para mudar o coração de Deus. Não. Oração não existe para a satisfação dos nossos próprios desejos. A oração, basta que você olhe. Os discípulos pediram a Jesus dizendo: Senhor, ensina-nos a orar. Você já pediu a Jesus? Senhor, ensina-me a orar. Pastor, eu aprendi lá na escola dominical, orava o Pai Nosso. Na escola também orava. No campo de futebol aí também, quando vai começar o jogo, a gente ora o Pai Nosso. Todo mundo. No culto ecumênico a gente ora o Pai Nosso. E fica naquela ladainha, né? Naquela repetição, sem compreensão. Jesus falou: não, eu vou ensinar vocês a orarem. Olha, quando vocês orarem, aprenda uma coisa. Coloque em primeiro plano, no coração de vocês, a vontade do Pai, o reino do Pai, o nome do Pai. Em outras palavras, olha, Deus tem um nome a ser santificado. O nome dele foi profanado. Deus tem uma vontade a ser cumprida, um reino a ser instaurado sobre os corações. Agora, quantos estão com o seu coração vinculados a esta vontade de Deus? Isso é sério. Aquele que ora, ele tem que estar com o seu coração vinculado à vontade de Deus. Orar é desejar a vontade de Deus, é querer muito que a vontade de Deus se realize, não a sua vontade. Não é dito: quando orares, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, faça-se a minha vontade. Não, faça-se a tua vontade. Você quer muito que a vontade de Deus se cumpra na sua vida? Então, a oração, e a Escritura nos ensina no Novo Testamento a orarmos sem cessar, orarmos sem nunca nos desvanecermos, orar sempre, no sentido de estar com o coração, como está em Colossenses capítulo 4, versículos 2 a 4. Orar sempre, orar sem cessar, é estar sempre com o coração desperto e um coração vinculado, vendo Deus em tudo, dependendo de Deus em tudo, dando graças a Deus por tudo. Vigiando sempre significa ficar sempre atento, para que jamais você traga para você, ou que você pense que você é a causa do seu sucesso, você é a causa do seu progresso. Não pense que é o seu trabalho, que é a sua força, que é a sua inteligência. Pastor, mas é ou não é?
Deixa eu parar de trabalhar para ver o que acontece. Não, é só você imaginar e pensar: puxa, quando eu me levanto pela manhã, é Deus que me dá essa força. Eu tenho força. Tem força aí? Tem força ou não tem força? Como é que tá as pernas? Tem força aí? Para chutar? Não o outro, chutar. Essa força, de onde procede? De Deus. E quando você tem inteligência aí? Inteligência, sim ou não? Quantos dons, né? Cada um aqui, sabe fazer algo. Tem uma especialização em algo, um conhecimento numa área. Cada um. Tudo isso vem de quem? Dele. Então, vigiando sempre, atento, para que você dê graças em todas as coisas, nesse reconhecimento. A oração constante certamente nos fará ficar cada vez mais firmes. Esses 5 pontos, portanto: o Deus Criador, o Deus Redentor, Deus Consolador, a igreja enquanto ambiente de crescimento, comunhão, cura, e a oração individual constante, dando sempre graças a Deus Pai por tudo, tendo um coração vinculado à vontade de Deus, sempre desejoso que o Senhor realize toda a sua vontade, que Ele instaure o seu reino, primeiramente na nossa vida, e então na vida do outro, e então no mundo inteiro, para a glória de Deus. Amém, queridos?